Que Deus possa abençoar o seu dia. O que devo fazer quando me abandonarem? Essa semana Deus tem falado muito comigo sobre aquela palavra faça. Faça e faça. Quando eu olho para o Salmo 27:10, ele diz o seguinte: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Há momentos na vida em que a gente olha para todos os lados, percebe que as mãos que esperamos encontrar não estão ali mais disponível para nos ajudar. Você chama, mas ninguém te responde. Você procura, mas ninguém vem. Você estende a mão, mas parece que ninguém quer segurá-la mais. E talvez que mais machuque a gente não seja porque me abandonaram, talvez seja o que eu vou fazer agora quando estou sozinho. E é nesse lugar que a alma começa a conversar consigo mesmo. Será que eu não sou importante? Será que ninguém se importa comigo? Será que eu fiz alguma coisa para merecer isso? Será que vou ter que caminhar sozinho para sempre? Mas existe uma verdade que precisa alcançar o coração antes que a dor se transforme em desespero. A ausência de algumas pessoas não significa ausência da presença de Deus. É por isso que quando eu olho para esse Salmo 27, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Observe a profundidade disso. O salmista não diz que nunca será abandonado por pessoas. Ele reconhece que existem momentos em que até aqueles que deveriam permanecer podem partir. Mas ele termina dizendo: o Senhor me acolherá. Quando uma porta humana se fecha, Deus deixa de ser Deus? Não, Deus não deixa de ser Deus. Quando alguém solta sua mão, Deus continua presente. Quando alguém deixa de acreditar em você, Deus ainda conhece o seu coração. Mas o que eu devo fazer? Primeiro, não transforme o abandono dos outros em uma sentença sobre o seu valor. Uma pessoa pode deixar você, uma amizade pode terminar, uma família pode te decepcionar, alguém pode não te reconhecer por tudo aquilo que você fez uma vida toda, mas nada disso tem autoridade para determinar quem você é diante de Deus. Você não é aquilo que fizeram com você. Você não é o silêncio de quem foi embora. Você não é a rejeição de quem recebeu. Você é alguém que continua sendo visto por Deus. Pare de correr atrás de todas as pessoas que decidiram não caminhar com você. Existe uma hora que precisamos parar de implorar por presença. Não porque deixamos de amar, não porque entendemos que o amor não pode ser construído somente de um lado. Há pessoas que você precisa entregar para Deus. Não porque você deixou de se importar, porque algumas batalhas não são suas. Elas são de Deus. Diga: Senhor, eu não consigo controlar quem fica, mas posso confiar em Ti enquanto alguns vão embora. Aprenda a permanecer de pé mesmo quando ninguém está segurando sua mão. Isso não significa que você precisa de pessoas. Isso não significa que você não precisa de pessoas. Você precisa de pessoas, você precisa de amigos, você precisa de família, você precisa de irmãos a pé. Precisamos conversar, abraçar, compartilhar a vida. Mas existe uma diferença entre precisar de pessoas e acreditar sem determinadas pessoas. Você não consegue continuar. Deus precisa ocupar esse lugar dentro de nós. Talvez você esteja cansado. Talvez ninguém saiba o quanto você está cansado. Por fora você continua trabalhando. Você continua sorrindo. Você continua resolvendo os problemas. Você continua dizendo: está tudo bem. Mas por dentro existe uma pergunta: quem vai cuidar de mim? Talvez hoje Deus esteja te respondendo: eu estou aqui.
Eu estou aqui não significa que todas as respostas chegarão hoje, mas Deus está dizendo, eu estou aqui. Não significa que todas as pessoas voltarão, não significa que a vida ficará fácil amanhã, mas significa que Deus está trabalhando, que tempo difícil você vai passar, mas você precisa entender que ao atravessar essa noite acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Davi também conhecia a solidão, Davi conheceu a rejeição, Davi conheceu a perseguição, conheceu os momentos em que as pessoas se levantaram por ele. Mas ele aprendeu algo poderoso. A presença de Deus não depende da quantidade de pessoas ao nosso redor. Por isso você pode dizer, o Senhor é a minha luz, a minha fortaleza, a minha salvação, de quem terei? Talvez essa seja a pergunta que precisamos fazer quando todos vão embora. Se eu ainda tenho Deus, realmente estou sozinho? Se eu ainda tenho Deus, eu ainda estou sozinho? Talvez não. Talvez você esteja atravessando uma estação de silêncio. E essa estação pode estar ensinando algo que você jamais aprenderia cercado de pessoas. Que sua identidade não pode depender de pessoas humanas. Não desista para construir um novo caminho. Não desista de construir um novo caminho. Ser abandonado não significa que você deve fechar o coração para sempre. Não transforme uma ferida em uma prisão. Não permita que uma pessoa foi embora determine que você enxergará todas as pessoas que ainda podem chegar. Continue vivendo, continue obrando, continue amando com sabedoria, continue fazendo bem, continue buscando pessoas saudáveis, continue procurando comunhão, continue buscando Deus, porque talvez aquilo que determinou não seja o fim da história, talvez seja o encerramento de um capítulo. Eu queria deixar uma palavra para a sua alma. Se hoje ninguém estendeu a mão para você, não fique olhando somente para a mão que não viram. Olhe para Deus. Se alguém fechou uma porta, não passe o resto da vida parando diante delas. Continue caminhando. Se alguém decidiu ir embora, chore. Chore o que precisa chorar. Entregue essa dor a Deus. Depois levante-se. Você não precisa fingir que não doeu, mas também não precisa permanecer no chão. Há uma diferença entre reconhecer a dor e fazer a dor a sua identidade. Você pode dizer, isso me feriu, mas não vai me definir. Eu fui rejeitado, mas não fui esquecido por Deus. Alguém me abandonou, mas Deus não me abandonou. Hoje eu não vejo o caminho inteiro, mas continuarei trilhando caminhos. Talvez seja justamente nesse lugar, quando todas as pessoas, todas as vozes diminuem, mas que você finalmente consiga ouvir a voz de Deus. Ore assim comigo nessa noite, nesse fim de tarde, ou na hora que você vai ouvir essa oração. Senhor, hoje eu venho a Ti com aquilo que ninguém consegue enxergar, a minha ferida. E a minha pergunta, as minhas decepções, a sensação de estar sozinho, a dor das pessoas irem embora, a tristeza de ter estendido a mão e não ser encontrado outra para segurar. Senhor, eu não quero transformar essa dor em amargura, mas não quero viver preso ao passado. Eu quero a cura que vem do Senhor. Me dá-me sabedoria hoje, Deus, porque Tu estás comigo, Tu me vês e Tu ainda é o meu caminho. Guarda no meu coração essa palavra e segure minha mão, pois eu nunca soltarei da Tua mão, Senhor. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.